E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer uma análise sobre um filme que recentemente eu assisti, um dos clássicos do cinema, né? E esse filme, o nome dele é Clube da Luta, como vocês já viram aí na, na thumbnail do vídeo. Perdão se a qualidade do áudio estiver muito ruim, é que eu tô gravando esse vídeo enquanto eu tô fazendo algumas atividades aqui em casa. Então, enfim, pessoal, esse filme, né, ele foi lançado em 1999, que foi um período de muita importância para a indústria cinematográfica, né? Já que a gente está falando de um período de transição entre, né, uma era, né, que não era tão tecnológica, né, mais rudimentar, a uma era mais tecnológica, né? Isso envolve uma série de questões históricas, mas que vocês precisam saber mesmo é que é um período de transição, né, para a nossa época mais moderna tecnológica. E por isso, né, começaram a surgir muitas discussões acerca, né, discussões filosóficas em diversos filmes, né? Então, se você assistiu os filmes dessa época, né, eu posso destacar aqui, por exemplo, Matrix, né? Se você tem um conhecimento avançado de filosofia, você sabe, né, que, por exemplo, Matrix foi inspirado no mito da caverna, do Platão e outras obras filosóficas aí, né? Mas enfim, vamos retomar o assunto do filme. O filme em si, né, ele trata sobre a história de um protagonista que ele não tem nome, não é citado um nome, né, a esse protagonista. Isso serve como uma metáfora, né, por ele então ter perdido a sua identidade, né, não ter um eu específico, né. Isso vai ser desenvolvido mais pra frente no filme. Esse protagonista, ele trabalha numa empresa de carros, né, ele é executivo, trabalha numa empresa, numa indústria, e ele trabalha como uma pessoa que ele basicamente vai averiguar carros, ele trabalha na indústria de carros, ele averigua carros batidos, né, para ver se a empresa tem que pagar seguro, né, ou não. E ele, para esse emprego dele, ele tem que basicamente viajar bastante de avião, né? E esse protagonista, né, ele sofre de insônia. Então ele não dorme, é citado no filme que ele não dorme há 6 meses, né? E ele tem uma aparência bastante debilitada, né? Quem viu o filme sabe. E esse protagonista, ele vive uma vida basicamente, completamente sem sentido, né? Basicamente, ele trabalha e nas suas horas vagas, que são bem poucas aparentemente, ele não tem nada para fazer, então só lhe resta, né, comprar coisas. Então ele vive uma vida de trabalho e de hedonismo nas horas vagas, né? De viver para trabalhar para comprar coisas, para casa dele, né? Então é um cidadão de classe média alta, a sociedade americana que não tem muito tempo e vive basicamente de trabalho. E em meio a tudo isso, né, ele tem toda essa sensação de vazio, né, dentro de si, e isso causa insônia nele. Então, basicamente, ele procura um médico para tratar essa insônia. Esse médico fala que ele tem que fazer atividade física, que ele não sabe o que é sofrimento de verdade, e manda ele ir, né, num desses encontros de pessoas doentes, né? E ele frequenta um encontro de pessoas, né, que têm os testículos operados, ou seja, eles não têm testículos. Ele frequenta esse local onde os homens foram castrados, né? E ele meio que se vicia em ir nesses encontros de pessoas doentes, né? Porque basicamente lá ele pode, né, fingir que é uma pessoa doente e receber empatia e apoio de outras pessoas, né? Ele pode ser ouvido e chorar no colo de outra pessoa. Começa a se viciar nisso. Ele vai em vários desses encontros de pessoas doentes, pessoas com câncer, né? De, de pessoas, né, com tuberculose, várias doenças, né? Que tornam um vício. Então, basicamente, né, nesses encontros começa aí outra pessoa, né, que é a Marla. A Marla é uma mulher que ela tem uma aparência meio desleixada, é um pouco diferente dos padrões da sociedade, né? Uma mulher que fuma e se veste de uma maneira bem estranha. E o protagonista fica meio incomodado com isso, né? Porque tem outra pessoa que também, né, tá fingindo que tá doente só pra ir nesses encontros e receber a atenção das pessoas, né?
Então ele conversa com essa mulher e tal, fala pra eles alternarem os dias, né? E termina por isso mesmo, né? Enfim. Então aí, em uma das viagens, né, desse protagonista, eu vou voltar pra Marla ainda, tá? Falar um pouco dela. Em uma dessas viagens, ele encontra, né, um vendedor de sabão, bem carismático, né? E o nome dele é Taylor, né? E aí, eles, né, tem uma conversa, né? Tal, de tranquilo. E depois, né, eles se separam. O protagonista, quando ele chega na casa dele, né, no apartamento dele, né, o apartamento dele explodiu. Explodiu. E basicamente ele se vê, né, sem nenhum local para morar. Então ele procura o Taylor, né, e ele vai morar mais o Taylor. Nesse processo, né, de morar mais o Taylor, eles fundam o Clube da Luta, né? Basicamente eles começam, né, a sair, né, o Clube da Luta é simples. As pessoas começam a sair na porrada, sem nenhum, né, cada pessoa sai na porrada, né, um por um. E é isso basicamente, né? Mas o Clube da Luta, né, é algo secreto, ou seja, a primeira regra do Clube da Luta, né, tem esse meme todo interno do filme, que é a primeira regra do Clube da Luta é não comentar sobre o Clube da Luta. E assim o Clube da Luta vai se espalhando, né? É meio icônico, é meio irônico, né? O Clube da Luta, que tem essa regra de não poder comentar sobre ele, se espalha, né? Enfim, e começa a aparecer muitas outras pessoas nesse clube. Não sei, para vocês entenderem melhor o Clube da Luta, é basicamente assim. As pessoas que vão nesse clube, basicamente eles vivem suas vidas normais no meio da semana, né? Trabalham nos seus empregos e aos finais de semana, né? Eles frequentam o Clube da Luta para saírem na porrada, né? Isso basicamente, né? Não é sobre luta exatamente, mas sim sobre se sentir vivo, né? Essas pessoas que já estão acostumadas com essa vida hedonista, né? Essa vida de trabalho, de prazeres sem nenhum significado, né? Praticamente não tem, né, só vivem para trabalho e para prazeres momentâneos. Então o Clube da Luta, né, sair na porrada com pessoa, né, sem nenhum compromisso, sem ganhar nada, é como se fosse uma maneira, né, de se sentir vivo, né? Se sentir vivo, se enchendo de porrada e dando porrada nos outros, né? E aí a gente vai acompanhando o decorrer da história, né? O Taylor e o narrador, a relação deles, né? Vai cada vez mais evoluindo o clube, né? E a gente percebe, né, que o Taylor, né, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais insano, né? No começo da obra, né, geral, ele se mostra um cara bastante, né, inteligente e tal. Só que o desenrolar da trama, ele vai basicamente ficando cada vez mais insano e transforma basicamente o clube na luta, né, numa instituição terrorista, né? E aí é que as coisas começam a desandar, né? O protagonista, né, ele começa a desconfiar de algumas coisas, né? Ele acorda e não encontra mais o Tyler. Aí que nos é dado o grande plot twist do filme. Na verdade, o Tyler nunca existiu, né? Isso sempre esteve evidente no filme. Em várias cenas, eles, né, davam muito a entender de que eles eram a mesma pessoa, né? Então, e tem todo esse plot twist de que o Tyler e o narrador, que não tem nome, né? A gente chama ele de narrador, eles eram a mesma pessoa. Basicamente, o Tyler, ele é uma construção da mente do narrador. O narrador vivia aquela vida vazia dele, né? Aquela vida monótona, chata dele, e tinha uma certa raiva interna do sistema capitalista, daquele consumismo, né? O hedonismo, aqueles prazeres que ele tinha comprando, enfim. E ele criou dentro de si esse outro ego, esse outro eu dele, né? Que é o Tyler, né? Que é um cara que é totalmente o que ele queria ser, né? Que um homem que não se importa, né, com
com os bens materiais, que não se importa o que as pessoas vão pensar dele, um cara totalmente despojado, né? Que, né, se veste de uma maneira totalmente diferente das outras pessoas, né? E no decorrer da trama, ele acaba se tornando bem parecido com o Tyler, né? Eles se vestem de maneira bem parecida. Começam a realmente se incorporarem mesmo, né? Até porque eles são a mesma pessoa, né? Porém, é interessante a gente ver esse dualismo entre o Tyler e o protagonista, porque isso basicamente representa o quê? O protagonista, né? A forma física dele, a forma real dele, significa, né? Mostra a parte racional dele, né? A parte ainda racional dele. E o Tyler, basicamente, é uma versão totalmente criada pelo seu ego, né? Uma versão que é tudo o que o seu subconsciente mais queria lá no fundo, né, de sua mente. Uma versão exagerada e totalmente, né, insana de todos esses seus desejos suprimidos de homem que ele queria se tornar, né? E isso nos é mostrado, né? Bem, e aí o protagonista percebe, né, o que ele estava fazendo, que ele tem incorporado o Tyler, né? Já não estava começando a fazer bem para ele, que ele estava começando, né, a sair dos limites e provocar literalmente o caos no mundo, né? Por meio, né, daquela ação terrorista que o Tyler criou, né? Então, ele basicamente vai e tenta impedir o Tyler, né? E a gente tem aí, né, uma das cenas finais do filme, né, ele basicamente, né, enfrenta o Tyler lá, né, toma uma peia, ele toma uma surra pra ele mesmo, né, esse filme é extremamente insano, quem assistiu sabe, e basicamente ele pega uma arma e dá um tiro em si mesmo, né. Então, retomando aí, né, umas coisas que o Tyler sempre fala pra ele, né, que para nascer de novo é preciso morrer, né, para se reinventar. Então, basicamente, ele te dá um tiro em si mesmo, matando, né, esse seu outro ego, né. Então, basicamente, o Tyler morre na mente dele. E no filme é mostrado essa morte, né. Ele fica com um buraco na cabeça, um arrombo na cabeça. Então, matando o seu ego, né. E assim o filme termina, né, que ele basicamente todo aquele esquadrão terrorista que ele criou, né? Aquela organização terrorista destrói, né, os principais bancos americanos lá, né? E o filme termina nesse meio esse caos, né? E ele termina com a Marla, né? Segurando a mão da Marla no final do filme. O filme é interessante, pessoal. Por quê? As pessoas, né, a gente pode tirar muitas lições boas desse filme, né? Como, por exemplo, né, muitas coisas estoicas, né? Muitas lições estoicas. Eu percebi muito isso, né? Provavelmente quem escreveu o roteiro do filme estudou bastante acerca do estoicismo, né, pessoal? Porque sempre é lembrado, né, do você vai morrer, né? Você vai morrer um dia e você vai se orgulhar da vida que você viveu, né? Isso nos faz referência, né, ao memento mori, né? Que é uma frase do latim que era muito falada pelos estoicos, que significa lembre-se que é mortal, né? Basicamente é uma coisa muito bonita, né, da gente estar lembrando, porque é uma filosofia muito bonita que diz que você tem que aproveitar a vida, né? Você tem que viver a vida, né? É basicamente aquela clássica frase que a gente sempre ouviu, que tem que viver cada dia como se fosse o último, né? Essa frase vem do estoicismo, né? De você aproveitar a sua vida, viver sua vida como nunca, porque você é mortal. No filme é muito reforçado isso, né? Outra coisa também que é muito reforçada no filme é a questão da dor, né? Do sofrimento, que você tem que perder tudo pra você se libertar, né? O protagonista mesmo, ele perde tudo, né? Na verdade, ele explode o próprio apartamento, né? Porque foi o Tyler que explodiu, então ele mesmo explodiu o seu próprio apartamento, né? E isso nos relembra muito a filosofia do Nietzsche, né? Do Nietzsche, que a
filosofia do Nietzsche remete bastante a essa questão, né, do sofrimento, né? É o niilismo existencial. Perdão aí se eu tô falando errado, mas é que eu não lembro certo o nome do niilismo do Nietzsche, mas eu acredito que seja algo nesse estilo. Que basicamente, né, nos remete aí a uma das frases mais conhecidas do Nietzsche, que é o que não me mata, me fortalece, né? Ou seja, basicamente o niilismo do Nietzsche é que a vida não tem sentido, mas que cabe a nós, né, aguentar o sofrimento dessa vida, né, e buscar um sentido mesmo assim, né? Então é muito também remetido a isso nesse filme, né, pessoal? Outra lição muito propagada nesse filme é contra, né, esse materialismo que as pessoas têm hoje em dia, né? Naquela época também, né, e hoje em dia também bastante, que é você não é os seus bens, você não é o que você tem na carteira, não é o carro que você dirige, né? Então, basicamente, está dizendo que nós não somos todos esses bens materiais que a gente tem. Nós somos, nós somos as nossas ações. Nós somos algo muito além disso, né? Bens materiais são meros detalhes sociais, né? E o filme, ele não fala só dessas questões filosóficas profundas, né? Como eu já disse, é um filme complexo. Ou seja, ele trata de muitas vertentes, mas sim da própria natureza do homem, né? A própria natureza do homem em geral, que, né, ele luta contra si mesmo. O nosso protagonista, né, narrador, ele está lutando contra si mesmo, né? A gente pode ver de um lado o Taylor, que é a sua versão totalmente despojada de medo, totalmente liberta do medo, né? De qualquer preocupação com bens materiais, enfim, uma construção, sua imagem. Ele constrói aquela imagem para si, porque ele, né, ele pensa que aquilo é o melhor para ele, né? Ele idealiza aquilo como o melhor para ele, como se ele fosse ser mais feliz naquela maneira, né? Sendo o Tyler, né? Ele idealiza aquilo para ele. E com o decorrer da trama, né? Basicamente a gente percebe que não é bem assim, né? Que na verdade esse extremo, né? O extremo se torna algo bem maléfico, né? Que acaba prejudicando outras pessoas, né? Então a gente chega mais pro final do filme, onde o protagonista, né, ele descobre, né? Ele percebe, toma consciência de que ele criou o Tyler em sua mente, que ele estava agindo como ele, né? E a gente consegue perceber um processo de autoconhecimento, né, pessoal? Porque ele se descobre, né? Ele projeta para si mesmo esse eu totalmente desequilibrado, né? Ao extremo, né, totalmente extremista, né? E na medida que o filme vai passando, ele vai se libertando disso, né? Aos poucos vai tomando consciência e pode chegar ao equilíbrio, né? A gente tem também a Marta. A Marta é um personagem também muito significativa no filme. Há algumas teorias que dizem que ela também não existe, que ela também é uma construção, né, da mente do protagonista. E eu acho que essas teorias podem sim ser verdade, né? Se você assistir o filme, dá pra você perceber que realmente dá pra você pensar que a Marla pode ser sim uma construção da mente do protagonista, né? Não vou entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo, né? E a Marla, ela é uma representação, eu acredito, né? Ela é o oposto, né? Completamente o oposto do Tyler. Ela é o vazio, né? Você pode ver, ela representa um pouco do vazio, do lado emocional dele, né? Então a gente percebe no filme esse dualismo, né, desses dois personagens que são conflitantes na mente do protagonista, né? A Marla faz ele voltar à sua consciência, por isso que ele tenta evitá-la, né, lá pro meio do filme. E o Tyler é a sua versão mais insana, construída pela sua mente. E no final, esse filme passa muitas mensagens, né, filosóficas interessantes, mas ele também passa, né,
um dilema de autoconhecimento, né? Não é um filme também sobre autoconhecimento, né? Sobre encontrar o equilíbrio, né? Navegar entre o abismo e o extremo, né? É um filme, né, muito marcante, que todo mundo que vê esse filme, né, nunca esquece, né? Realmente um filme que passa uma mensagem muito interessante, né? Muito legal, muitas frases do filme são muito boas. Se você não assistiu, né, pode assistir sem arrependimento, né? Algumas pessoas reclamam do excesso de violência que tem no filme, mas, cara, esse filme nem trata de violência direito, né? O filme basicamente ele foca bastante nessa parte mais mental, essa parte mais filosófica, né, sociológica. Então, ele não é um filme tão de luta, mas nos traz aí reflexões muito atuais, né? É um filme atemporal, né, que nos dá uma ideia muito interessante, né, sobre propósito de vida, né, consumismo, né, autoconhecimento e muitos outros temas muito tão inerentes, né, na vida do ser humano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, pode me ajudar aí dando um like, se inscrevendo no canal. Pretendo fazer mais vídeos assim, né, narrando filmes, séries, né, trazendo vídeos de filosofia. E se você quiser fazer alguma crítica ao vídeo, pontuar alguma coisa, esteja à vontade. Estou, né, de ouvidos abertos a sugestões e também a feedbacks que podem aí estar melhorando o meu conteúdo. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Tchau.